Som. Boa noite a todos. Nós gostaríamos de convidar os nossos amigos que se encontram ainda lá fora para a gente se acomodar, para podermos iniciar a nossa reunião. Aproveitamos para agradecer a presença de todos. Ao final, a gente vai fazer algumas referências de várias casas espíritas da região, né? Tanto aqui de Bangu quanto Campo Grande, aqui representadas. Queria chamar a Tia Darcy para sentar aqui conosco. Tia Darcy Neves, que é do movimento espírita do nosso estado. Pedir a todos que silenciem os seus celulares também. A nossa página inicial será Terra Proveitosa, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, pela psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel. E Paulo em Hebreus nos diz assim: porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Como falamos, é Paulo em Hebreus, capítulo 6, versículo 7. E diz-nos Emmanuel: os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai incessantemente na superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos, indistintamente. Mas nem todos a recebem, isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Deus dá em todo tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lava o solo sem retificá-lo ou sem ferir, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo, destaque, a esperança do horticultor. Emmanuel. Vamos assim, então, unir os nossos pensamentos, louvado sejas nosso Senhor Jesus Cristo.
agradecidos estamos, Senhor, por aqui estarmos, nessa casa de amor e caridade, de estarmos recebendo, Mestre, tantos ensinamentos. Percebemos nesse momento a presença de valiosos irmãos que nesses 97 anos estiveram por aqui. Alguns nomes passam pelas nossas mentes, outros sequer os conhecemos encarnados, devido ao tempo, mas desde 1920, essa casa está de portas e, por que não, de corações abertos a receber a todos que atendem o chamado de Cristo. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e aflitos. Assim, Senhor, esperamos que elas se mantenham abertas por longo tempo, com a bênção de Ti e desses amigos. Muito obrigado, Senhor, que possamos, com a certeza da Tua presença, da presença desses companheiros, mas, sobretudo, com a permissão de Deus, iniciarmos a nossa reunião comemorativa de estudo dos nossos 97 anos do Grupo Espírita de Amor e Caridade João Batista. Graças a Deus. Queridos amigos, nós estamos assim muito felizes, como já dissemos, pela presença de todos. E no final nós vamos fazer uma referência de algumas casas que nos visitam, mas a gente gostaria de chamar um companheiro representando a todas as casas do nosso movimento para falar algumas palavras para nós. Eu queria convidar o Marcos para falar aqui para a gente. Boa noite a todos. Boa noite. Nós estamos muito felizes de estar aqui, representando o movimento espírita. É uma alegria, né? Um registro muito feliz nessa casa de amor e caridade, onde militamos também, já tem alguns anos, a gente costuma estar presente aqui nos dias. Você é dessa casa, talvez. Então, a gente está registrando com muita alegria. Depois você tem como apagar a luz daqui do palco? Dia, mas a gente trocou esse dia há pouco tempo. Ele aparece bem. Ah, então tá. A gente trocou e comprou uma lâmpada mais forte para não necessitar apagar. Se a senhora achar que precisa, eu apago a do palco. Então, essa nossa alegria em nome de todo o movimento espírita, e nós, sendo militantes da atividade espírita da região, participantes do Grupo Espírita Luz Fraternidade, participantes do CAI, com o Centro de Atividades Espíritas, participantes também do Coral, deixamos o nosso abraço amoroso aqui aos companheiros da nossa casa de Amor e Caridade João Batista, e parabenizando, né, por esse trabalho tão valioso que aqui se faz. Muito bom saber que esse projeto permanecerá. A gente tem essa certeza. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe a todos, que a gente possa prosseguir nesse trabalho. Muita paz. Obrigado, Marcos. A gente é tão
estão juntos do Marcos há tantos anos que a gente até esqueceu, perdão por não apresentá-lo, né? Marcos Carugel, senador Camará, e ele já falou bastante, né? Conhecido de todos nós. A tia Darcy, eu acho que todos a conhecem também, tia Darcy, esteve diretora do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, a longa data, né, tia? Então, a tia Darcy, com a palavra, fique à vontade. A senhora prefere modificar os slides ou gostaria que eu não modifique para cima? Se você puder. Então, aqui a gente muda. Ah, então tá bom. Só para colocar. Boa noite. Boa noite. Isso mesmo, né? Eu estou aqui muito feliz, né? Quando me chamam de tia Darcy, eu fico muito feliz. Não é? E estar nessa casa, 97 anos, e eu agora estou aqui me lembrando do Orandir, ele deve estar aqui com a gente, não é? Mas meu amigo muito querido, trabalhador, não é? De peso, e que esteve aqui. A gente está vendo o Orandir falando daquela forma tranquila, né? Muito seguro daquilo que ele realmente sabia e fazia, sempre atento não só à casa, mas também ao movimento espírita, né? Então, quando a gente tem esses amigos assim, a gente fica muito feliz, porque sabe que ele com certeza agora estará dizendo assim, tudo valeu muito a pena, e eu continuo trabalhando. Quando você falou a respeito dos 97 anos, em 1920, eu me lembro que minha mãe encarnou em 1923, né? E a gente sabe, na história, o sacrifício que aquela época era para começar uma casa espírita. E vocês com certeza que vão levantar a história, né, para o centenário que está chegando, vão anotar quantas vezes aqueles amigos da primeira hora estiveram na delegacia, porque era assim, entende? Como naquela época qualquer reunião com mais de 10 era prenúncio de rebelião, não é? Então as pessoas iam lá na delegacia, e é até por isso que hoje a gente ainda tem o livro de presença. Então, o presidente da Casa Espírita, isso é contado por vários grupos centenários, eles iam à delegacia para colocar lá as suas impressões digitais, a sua documentação, para que fosse provado que ele não era revolucionário. E numa época em que ser espírita ainda era olhado assim de lado, nós vamos então observar que eram espíritos que já trouxeram aquela tarefa de enfrentar os obstáculos para formatar, para criar as casas espíritas. E a gente assim respeita muito, né, o valor daquelas pessoas, que depois você vai, logicamente, dizer o nome desses amigos. Então, estar aqui hoje para mim também é muito, muito agradável. Se por acaso eu tossi, vou pedir desculpas a vocês, porque essa semana eu estava assim meio doentinha, mas creio que a vibração vai permitir que eu fale até o fim. Bom, a gente vai conversar a respeito deste assunto.
Mas eu quero combinar uma coisa com vocês. Em determinado instante, se vocês tiverem alguma coisa para falar, oi amigo, é só levantar o braço, tá? Porque a gente vai precisar, este assunto de hoje, falar a respeito do centro espírita, um lar de bênçãos, é uma coisa que toca a todos nós. Então a gente vai começar, vou me basear numa mensagem do Emmanuel, não é o nosso grande evangelizador, né? Emmanuel, ele vem falando a respeito do centro espírita e ele então começa dizendo para a gente, né, que o centro espírita é uma escola de formação espiritual e moral baseada no espiritismo. Nós vamos ver que o centro espírita é o espaço ideal de estudo, de aprofundamento da doutrina espírita, porque o estudo acontece aqui nesse espaço. Então nós vamos ver então que essa é a escola de formação. E eu estava conversando com o Paulo, ele falando a respeito das turmas que ele tem ali em cima do EAD, né? E a gente começando a conversar a importância desse estudo, quanta coisa a gente vai descobrindo, não é? Puxa vida, eu não sabia dessa informação, e a gente vai abrindo esses espaços de estudo do espiritismo. Então nós podemos dizer, e antigamente a gente dizia, só se estuda o espiritismo na casa espírita. Hoje em dia você entra na internet, você tem um rol de coisas assim maravilhosas que você ouve palestra, etc e tal. Mas o importante é a discussão, é a troca de ideias que vai se estabelecendo quando você está no grupo. Mas Emmanuel também diz que o centro espírita é esse posto de atendimento fraternal a todos que o procuram com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. Então, a porta da casa espírita está aberta e ela recebe alguém. Está precisando daquele aconchego. Ela, nesse passo, ela pode ser comparada a um hospital. Está precisando, vamos lá. E você recebe esse apoio, você recebe esse esclarecimento. E Emmanuel também diz, né, que é então o núcleo de estudo de fraternidade, de oração e de trabalho, com base no Evangelho de Jesus, sempre à luz da doutrina espírita. E aí, ele vai continuar conversando conosco a respeito do centro espírita e a gente então vai vendo, olha só, o centro espírita é uma oficina de trabalho. Vocês concordam ou não? Tem muito trabalho. E como tem trabalho na casa espírita? Não é isso mesmo? Então, nós poderíamos, nós estamos concordando com Emmanuel, quando ele fala a respeito de ser essa oficina, aqui tem muito trabalho. Vamos ver que tipo de trabalho tem na casa espírita. Você sabe, Fabiana? Alguns. Alguns, né? Alguns trabalhos. Então, a gente pode dizer que o estudo é uma oficina? O que a gente aprende no estudo, né? no dia a dia, né? As habilidades, né? Mas além do estudo, digamos assim, eu estava conversando ali com a Dulcinea, ela disse assim, mas eu não me encaixei muito no estudo, mas eu me encaixei na cozinha, eu me encaixei na livraria, não é? Bom, eu preferi ficar no atendimento fraterno. Não, mas olha, eu preferi ficar na biblioteca. Tudo bem. Ah, mas eu preferi fazer o trabalho
com os nossos grupos de co-irmãos. Tudo bem. Então, há um trabalho imenso que é feito nos dois lados da vida. Porque, embora a gente não veja, ou melhor, alguns de nós têm a evidência, nós estamos vendo o que está acontecendo por aqui, mas é essa oficina de trabalho. Então, essa oficina de trabalho, então ela proporciona aos frequentadores a oportunidade de exercitar o aprimoramento íntimo. Então, nós estamos falando aqui, né, da questão dessa transformação que vai ocorrendo assim, passo a passo. É bom a gente sempre dizer que as questões voltadas para a transformação, elas não ocorrem de um dia para o outro, elas não ocorrem de uma hora para outra, porque nós trazemos, isso é o que nós estamos aprendendo na doutrina espírita, e é Emmanuel que diz para a gente que a gente não tem uma bagagem muito recomendável. Até que a nossa bagagem seja recomendável, a gente leva um tempinho, é verdade? Aquelas coisas íntimas, não é? Que a gente possuía, até que elas fossem sendo diluídas, é o tempo. Então ele diz para a gente, né? Quando nós estamos tratando, o Evangelho nos fala dessa renovação, do ser de perfeitos, isto vai sendo feito paulatinamente na nossa vida, né? E aí ainda o Emmanuel vem dizendo para nós, né, que o centro espírita, ele se caracteriza pela simplicidade própria das primeiras casas do espiritismo nascente. E aí a gente vai lembrar de quem? Vocês lembram? Se eu disser a Casa do Caminho, todo mundo lembra? Aonde a gente viu a Casa do Caminho? Qual foi o livro? Paulo Estevam, isso mesmo. E Paulo Estevam, a gente vai lá conhecer, né, a Casa do Caminho. Diga, Marcos. Um livro muito importante, muito útil, que é A Esquina de Pedra. Wallace Leal Rodrigues. Então vem cá para você contar para nós. Ó, só vou te dar 2 minutos. Que disseram que quando você pega o microfone... Eu estava recordando desse livro, A Esquina de Pedra, um livro que eu li e achei admirável, porque ele trata exatamente do período onde o cristianismo da Casa do Caminho, o cristianismo verdadeiro, puro, né, que Jesus deixou, começou a se afastar. E esse livro relata o processo de afastamento da doutrina pura de Jesus. É um livro editado pelo Clarim, Wallace Leal Rodrigues. Isso. É um companheiro já desencarnado, mas um belíssimo livro, eu recomendo. Uhum. Então aí está o recado para nós, né? Mas então, o que acontece? Naquela época, né, na Casa do Caminho, era tudo muito simples, né? E em que os doentinhos eles eram todos atendidos, em que tudo era dividido, né? Cada um tinha a sua tarefa. Estevão tinha a responsabilidade do estudo do Evangelho, mas todos dividiam o restante do trabalho da casa. E ele, aqui, Emmanuel, está falando a respeito da simplicidade. E há uma frase do nosso codificador, no livro Viagem Espírita, em 1862, em que ele vem dizendo para nós que o que é mais importante. Às vezes nós queremos, ele fala dos lambris dourados. Tem os lambris dourados, mas aí aquele amiguinho que precisa
do atendimento ele não é atendido. Por isso que ele também faz essa referência a respeito dessa simplicidade. Precisamos dessa simplicidade. E aí então ele vai dizendo, né, que este centro espírita, né, ele se caracteriza por essa simplicidade, né, na total ausência de imagens, paramentos, símbolos, rituais, sacramentos ou outras manifestações exteriores. Então nós estamos aprendendo isso com a doutrina espírita. É uma característica dela, a gente não precisa, não é, dos paramentos, roupa especial, não é? A gente não precisa disso, né? Então ele fala nessa questão da simplicidade. Mas ele ainda diz que o centro espírita é uma escola. Todos concordamos com a escola? Todos, né? Então ele vai dizendo, é uma escola onde a gente pode aprender e ensinar. Então, na casa espírita, nós somos ao mesmo tempo educadores e educandos. Eu estou aprendendo, todos nós estamos aqui aprendendo, porque a doutrina tem umas possibilidades de aprendizado, não é? E a gente, então, na medida que a gente aprende, a gente vai ensinando, e esse ensinar é justamente na nossa prática do dia a dia que a gente vai, então, assim, melhorando. E ele diz, então, é uma escola onde podemos aprender e ensinar, onde podemos plantar o bem e recolher-lhes as graças. Então essa questão do bem, né, do plantar o bem, é o que nós então no dia a dia vamos estar aqui preocupados, no sentido de que a nossa rota, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, ele tenha essa característica do bem. E é por isso que um pouquinho antes, né, Emmanuel falava nessa questão dessa movimentação interna, nesse trabalho de aprimoramento interior, porque se eu não estiver voltado para esse trabalho de aprimoramento interior, eu em alguns instantes vou estar me distanciando dessa questão, não é, da prática do bem. E ele diz assim, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Então, quando aqui ele está falando na senda eterna, a maior certeza que nós temos é que nós estamos numa caminhada desta senda eterna. Esse momento para nós, que nós estamos aqui, é, digamos assim, um segundo na nossa vida de espírito. E como é bom a gente saber disto, né? Porque este é o pilar em que está assentada, né, a doutrina espírita, e nós precisamos ficar atentos a isto, né? Quer dizer, nós estamos aqui de passagem. E eu estava ouvindo uma palestra, aliás, eu até sugiro que vocês também vejam lá no YouTube, peguem lá uma palestra de um médico do Rio Grande do Sul, que se chama Sérgio Luiz Lopes. Então, muito bom, né? Então, eu me lembrei dele, né? Porque ele diz assim, nós às vezes dizemos assim, essa nossa vida aqui é uma passagem. E aí ele disse, não, nós estamos errados, porque olha só, quando eu digo que eu estou de passagem, eu não me importo muito com as coisas que estão em torno, eu estou de passagem, eu estou passando, eu estou correndo. E eu digo assim, sabe que ele tem a razão? Ele tem razão, porque quando... e aí eu digo assim, bom, eu vou consertar isso.
Nós estamos de passagem nesse sentido. Quanto tempo nós vamos ficar aqui encarnados? Nós vamos ficar um dia, pode ser um dia. A gente pode ficar 2 meses, né? A gente pode ficar 100 anos, não é? Tá aí a mãe da Miriam da Conceição, que a gente conhece, né? A mãe da Miriam da Conceição fez 100 anos, né? É muito bonitinha, está lá, ela teve agora um AVC, está com o lado esquerdo, né? Um pouco prejudicado, mas ela está lá e ela quer falar e ela agradece a todo mundo que vai lá e a gente começa a ver, não é, que este período em que nós estamos aqui é um período muito rico. E eu, então, vou precisar aproveitar da melhor maneira possível. E aí o Centro Espírita me ajuda a valorizar cada minuto que eu estou passando por aqui. Por isso que este espaço que nós estamos aqui é esse lar de bênçãos, que eu aproveito. Peraí, eu preciso aproveitar. É muito rico esse instante, mesmo que eu esteja vivendo uma série de provações, isto aqui está muito bom para mim. Então eu vou tentar fazer com que esta passagem, ou melhor, este período, me seja valioso sem que eu complique as coisas na minha vida. E o que seria complicar? Tem uma pessoa que está aí me perguntando mentalmente, né? Mas Darcy, como é que a gente vai complicar a nossa vida? Aí eu queria saber se alguém pode me ajudar a responder. Isto. Eu não posso me comprometer, né, nessa vida. Eu não posso, digamos... Você ia responder. O que você ia responder para mim? Você não ia responder, não? Ó, recebi... Ah, então você pensou. Recebi aqui. Isso mesmo. Quer dizer, eu não posso... Eu ia até dizer, eu não devo. Eu não posso me comprometer nesta vida. Mas me comprometer, talvez no sentido de não me comprometer negativamente. Né? Isso. Não de atuar. Isso. É de tentar evoluir, né? O máximo que eu puder. Isso, eu tenho que crescer. Se aquilo que aparece na minha vida, se a circunstância que aparece na minha vida, o resultado vai ser negativo, com essa eu não vou. Então eu vou, a doutrina espírita dá essa clareza para a gente. Não, mas vamos, isso não tem problema nenhum. Mas espera aí, isso tem problema sim, né? Então eu não vou me envolver desta maneira, né? Então, ele vai dizer para nós, né, que o centro, a gente vai voltar ao compromisso, porque ele vai estar dizendo isso aqui para a gente também, né? Então, Emmanuel diz para a gente que o Centro Espírita é a casa onde as crianças, os jovens, os adultos e os idosos têm oportunidade de conviver, estudar e trabalhar, unindo a família sob a orientação do Espiritismo. Então, quando nós estamos aqui falando nessa questão das bênçãos, e aí eu vou querer uns 5 voluntários que venham falar a respeito dessas bênçãos, Emmanuel está aqui dizendo das vantagens que nós temos
de estarmos aqui na casa espírita, porque isto que eu aprendo, né, como o Paulo estava falando, os estudos, a palestra pública, o trabalho de passes, não é? O trabalho do atendimento fraterno. Então, quando a gente fala em atendimento fraterno, porque a gente sabe quantos são os amiguinhos que hoje em dia precisam, não é, de alguém que ouça. De repente a pessoa não vem à casa espírita, mas ela vai à minha casa. E na minha casa, não é, ela sabe que quem está lá pode ouvir sem estar divulgando, sem estar falando. Não existe preconceito, nós vamos estar vendo todas as pessoas como irmãos de caminhada. Aqui nós estamos aprendendo isso tudo. Então ele fala, ele aqui dá um destaque, e aí que nós vamos ver essas bênçãos, quando ele fala na questão da família. E aí a gente vai alargando, não é só apenas a família consanguínea, mas essa família espiritual que a gente vai construindo e que a gente vê a bênção da gente estar aqui dentro. Por exemplo, quando ele fala a respeito das crianças, a gente sempre, em cada lugar que nós vamos, a gente procura incentivar esse espaço em que a casa espírita abre para as crianças. E por que a gente está abrindo para as crianças? Não é? Porque a gente sabe que quanto antes a gente estiver aprendendo as noções a respeito do Espiritismo e do Evangelho, a gente está aplicando vacina. Verdade ou mentira? Verdade, não é? A minha casa espírita, eu nem disse a vocês, mas a minha casa espírita é em Vila Isabel, é o Centro Espírita Jorge Niemeyer, que agora em julho também está fazendo 68 anos, né? Lá a gente tem um projeto de roda de leitura com o livro Memórias de um Suicida. E é impressionante quando se conta a história daqueles 5 amigos, não é? A gente vai ver, né, a história do Jerônimo. O Jerônimo é um deles, não é? O Jerônimo, que sempre foi impaciente, ele relata lá no livro que ele foi assim desde menino. E aí a gente começa, né, a conversar e a gente, veja bem, olha só, o problema do suicídio dele, que foi realmente uma circunstância, mas se ele tivesse desde cedo recebido as noções a respeito da vida espiritual, ele teria aguentado o tranco da vida. Todo mundo aqui lembra o que foi que aconteceu com o Jerônimo? Alguém lembra? Então, o Jerônimo, ele era uma pessoa que tinha muitas posses e ele, então, ele era comerciante lá em Lisboa, com uma vida muito farta, e ele, então, numa das manobras, ele perdeu tudo. Que nem a moça da novela, né? Vocês estão acompanhando a moça da novela que está jogando. E aí o que aconteceu com o Jerônimo? O Jerônimo ficou pobre, orgulhoso, vaidoso. Ele não teve coragem de dizer à família que a partir dali ia ficar numa situação de mais arroxo na vida, né? Ele não teve coragem, ele se suicida. E ele vai dizer que ele sempre foi impetuoso, assim como os outros também. E aí a gente vê a questão da educação espírita desde cedo.
E atualmente o trabalho está sendo desde o berço. Trazer aquele bebê aqui na casa espírita para receber esse ambiente, para estar ouvindo a palavra do Evangelho. E a gente pode dizer, mas o bebê não entende nada. Mas, gente, os espíritos estão tão adiantados que eu queria que vocês, essa semana, vocês experimentassem conversar com uma criancinha de colo. Conversa com ela, porque ela vai ficar olhando fixamente para você, como se estivesse entendendo. E como nós temos a certeza que é um espírito que está retornando, e quem está retornando agora, está retornando porque aceitou voltar nesse período. E precisa dessa encarnação. Então, a casa espírita vai ser esse espaço que vai estar recebendo as nossas crianças. E a gente vai estar convivendo com elas desde pequenininho. E o que acontece? A gente vai se habituando, a criança vai se habituando, né, nesse espaço. E ela vai dizer o dia que o pai não quiser trazer para evangelização, hoje tem evangelização, você vai me levar. Lógico. E aí o que acontece? Os pais, os adultos, começam também a vir, não é? Por causa da criança, é a criança que tá querendo. E a gente diz, olha, tem um imãzinho que a criança então é aqui. Eu estou sabendo que é aqui que eu preciso ir. Mas isso também acontece com os nossos jovens. Então as nossas juventudes aí estão, não é? A juventude da casa, aqueles que já foram jovens e já estão aí crescendo, né? Aqui dentro, né? Os adultos, todos nós temos uma história para a gente contar de como a gente chegou aqui, como a gente conseguiu ficar e o que nós temos então observado de nós. Qual é o voluntário que eu vou receber agora? Eu falei que eu queria voluntário. Será que alguém tem coragem de dizer como é que chegou aqui e como é que está agora? Tem isso, querido? Me diga. Você quer vir aqui? Que nós estamos aqui, né? Opa! Você é o? Paulo Siqueira. Paulo Siqueira. Vamos lá, do Paulo. Grupo João Batista. Do João Batista. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Siqueira, trabalhador do Grupo Espírita Modernidade João Batista. Quero dizer que nós que já estamos imbuídos na doutrina espírita, né, nós percebemos realmente a importância quando me chamou a atenção aqui, quando ela fala da união da família, né? E a doutrina espírita, ela nos dá essa condição realmente de nós conhecermos profundamente essa importância do trabalho com relação à união da família. E nós aqui da casa, como trabalhador, estudamos e temos reuniões, né, aos domingos, na parte da manhã, que fala realmente da evangelização, do trabalho da evangelização, segundo o Espiritismo, falando da união da família. E com isso, a gente vamos recebendo, né, aos poucos, essa transformação moral, principalmente nossa transformação moral. E a gente fica muito feliz por isso. Era esse depoimento que eu queria deixar para vocês. Muito obrigada, Paulo. Corajoso, né, Paulo? Então, vejam bem, se tiver alguém, é só levantar o braço, né? Opa, mais um braço, venha cá.
É lindo. Que oi, querido. Tudo bom, meu Tudo bom, meu amor? Boa noite. Eu sou frequentador da União Espírita Paula de Mendes de Madalena. O meu depoimento, gostaria de prestar, é que como eu me tornei espírita por causa do meu pai, né? Meu pai não podia beber. Se ele bebesse, o espírito se apossava dele e ficava assim, totalmente irreconhecível, desconhecia a gente. E aquilo era um fenômeno que perturbava demais a nossa casa, a gente vivia muito bem, mas o fato, de toda vez que ele ingeria bebida alcoólica, ele ficava transtornado e o próprio espírito dizia que ia jogá-lo na frente de um trem. E isso me levou a conhecer a doutrina espírita lá em Santíssimo, no Centro Espírita Apóstolo Estevão. E a partir do conhecimento da doutrina espírita, não só eu, mas minhas irmãs, a minha família, todo mundo se tornou espírita. Parece que tinha mais um braço levantado. Vem cá. A gente está aqui ouvindo os depoimentos, né? No sentido de que a gente reforce aquilo que Emmanuel está ali dizendo para a gente. Meu nome é Luiz. Isso. Boa noite. Meu nome é Luiz. Eu não faço parte do Centro Espírita, mas foi tocado no meu coração para vir aqui falar. Eu sou a convite do meu cunhado Jeová. E não é a primeira vez que estou vindo aqui, já vim outras vezes. Eu só estou vindo aqui falar porque eu achei interessante que a nossa irmã disse que é a respeito das crianças. E eu me vi a lembrança do pregador Billy Graham. Talvez alguém já ouviu falar, né? O pregador americano Billy Graham já esteve pregando no Maracanã. E um pregador que já pregou multidões, já pregou para multidões. Hoje em dia já está bem idoso, se eu não me engano, está com mais de 90 anos. Não sei a idade dele, mas está mais ou menos isso. Então, uma coisa que eu não esqueci há muitos anos atrás, eu vi um depoimento dele, ele disse que ele estava, por isso que eu achei interessante a irmã falar sobre as crianças, por causa desse depoimento dele. Ele disse que quando ele estava tomando, a mãe dele estava dando banho nele na banheira, estava dando banho dele na banheira de criança. Ela disse o versículo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós sabemos que a mãe dele ensinando, conforme a irmã falou, que ensinar as crianças desde pequenas de colo, eu falando com as crianças de colo, e ela vai te olhar dentro dos teus olhos fixamente como se estivesse entendendo. Então, muito bonito que a irmã falou, eu achei interessante, eu lembrei disso, me veio a lembrança disso, que o Billy Graham, tomando banho na banheira, a mãe dele dando banho, conforme eu já falei, estou repetindo, e nós vemos que como ele tornou um grande pregador do Evangelho, né? Então, ele ensinou ele desde criança. E também me veio uma lembrança, para terminar, do versículo, ensina a criança no caminho que deve andar, até quando crescer não se desviará dele. Está lá em Provérbios, só não lembro o número, mas está em Provérbios, né? Então, até aqui eu agradeço a oportunidade. Obrigada, querido, obrigada. Então, essas histórias, eu tenho a certeza que todos vocês têm histórias, né? Mas só para reforçar que ali ele fala, então, do ser criança, quanta coisa a gente pode evitar na medida que nós estamos, assim, mais atentos, porque a gente não sabe a bagagem que cada um traz. Aqui na Casa Espírita, as palestras nos orientam para isso. Quando fala a respeito de que, olha só, você não é apenas isso que você está mostrando nesse instante, mas você é um espírito que tem uma bagagem, e é justamente esta bagagem que a gente não sabe qual é e que vai ajudar, e que vai pedir esta observação para que eu então possa, no dia a dia, estar ajudando, estar ajustando
estar corrigindo. Não é? Quando o amigo falou a respeito da bebida, né? A gente vê, por exemplo, quantos, às vezes, amigos, eles são abandonados porque eles bebem. Olha, você bebeu, você fica por aí. Mas aí diz assim, gente, é meu pai. É isso que eu estou aprendendo aqui. E aí, nessa hora que eu falo meu pai, eu me lembro que a casa espírita me ajuda a tratar espiritualmente essa questão. Então eu vou lutar. Não é? Quantas pessoas já chegam aqui, olha, eu quero me separar porque eu não aguento mais esta situação. E a pessoa chega aqui através do estudo, através dos grupos. Você vai percebendo que você não está com uma pessoa junto com alguém por um nada. Se nós estamos juntos, é porque a gente tem alguma coisa a ver com aquela pessoa que está ali do nosso lado. Mas alguém está me dizendo assim, olha, mas eu sou sozinho. Então, às vezes, isso me deixa revoltado. Mas a gente também vai aprendendo que ninguém fica sozinho por nada. Tem uma experiência que significa dizer, eu preciso dessa experiência de estar só, de estar, digamos assim, sem alguém do lado que eu precise estar no dia a dia, né? Mas, não é? No momento em que nós estamos aqui convivendo, nós também encontramos esta família espiritual. No instante em que nós estamos aqui, nos nossos grupos, nos nossos afazeres, no dia a dia que tem almoço, a gente está ali cortando batata, a gente está ali cortando a carne, a gente está ali fazendo o arroz ao lado de alguém e a gente começa também a conversar e a gente vai identificando aqueles amigos espirituais que estão conosco. Então nós podemos dizer que é uma grande descoberta aqui dentro que ela ocorre. E aí a gente tem que dizer, ela ocorre nos dois planos. A gente vem para a casa espírita, a gente traz os nossos amigos, ou muitas vezes a gente traz os nossos inimigos. Nós aqui somos tratados, não só através da reunião pública, ou então quando nós temos mais necessidade, a reunião de desobsessão abre espaço para que a gente trate aqueles amiguinhos, né? E a gente então vai vendo, nós não podemos dizer que aqui acontece milagre, não acontece, mas eu estou falando o milagre nesse sentido da recuperação, é o sentido da renovação. Eu frequentava, eu ia em algumas noites no Leon Denis, aí eu via aquele pai que levava aquela filha, e no início a filha era uma filha especial, né? E como todo especial, ele dá assim faz um pouquinho de barulho além, né, daquele que nós temos assim. E depois de 2, 3 anos a gente vai vendo aquele espírito recebendo, aquele espírito já com uma alteração, e a gente pode dizer, ao invés de dizer alteração, eu vou dizer modificação no seu comportamento. E a gente vai dizer assim, o que foi que aconteceu? Ela estava na evangelização, o grupo todo, o grupo das crianças, né, observando, falando com ela, através do passe, as pessoas no dia a dia, os evangelizadores que se transformaram seus amigos, não é? E as pessoas vendo que aquele pai, né, ele fazia todo o esforço de ir sozinho, também começaram a tratar, a ajudar. Então a fraternidade que vai então se espalhando, isto é o que nós também aprendemos aqui. E aprendemos então, e eu quero reforçar aqui,
essa questão de unir a família sobre as luzes do Espiritismo. E aí a Casa Espírita nos ensina a fazer o culto do Evangelho no lar. Que valioso recurso para a nossa vida, que nos enche de energia, nos enche de coragem, para que a gente então possa continuar esse trabalho com esse grupo. Então vejam bem, ele ali quando fala a respeito de unindo a família, ele está falando aquela família encarnada, né, que a gente possuía, e eu vou contar rapidamente para vocês, né, quando eu entrei para a Juventude Espírita, graças a Deus, né, a Juventude Espírita me abriu as portas da casa. Eu tinha assim um probleminha com meu pai. E ele dizia assim, nossa, mas que coisa difícil. E a gente na mocidade, não, tem que respeitar pai e mãe. Eu digo, nossa, mas isso é muito difícil, não dá. Porque ele faz, ele acontece, ele fazia e acontecia mesmo, né? E aí, gente, uma vez no culto do lar, não é? Chegava na hora do culto no lar, ele resolvia ler o Evangelho. Olha, eu e minha irmã, nós ficávamos zangadas. Porque eu digo assim, olha só quem está se oferecendo para ler o Evangelho. Era aquele que tinha a vidinha dele torta, né? E a gente ficava, quer dizer, a gente fazia o culto do Evangelho, mas o nosso sentimento, né, estava assim muito conflitado. Até que um dia eu ouvi assim, se você não pode vê-lo como pai, veja-o como irmão. É aquele irmão que bateu ali na porta, você foi, atendeu e ele foi embora. Faça assim com ele. Aquele recadinho foi salvador. Porque a partir dali, rompeu aquele laço mais forte de pai. Bom, ele não é meu pai, ele é um irmão. E como irmão foi a vida toda. Quando ele desencarnou, né, ele já era assim, o meu paizinho querido, né, porque essa questão do amadurecimento, a gente vai amadurecendo, né, a gente vai vendo. E eu só conto isso porque ele deu autorização, depois de desencarnada, para a gente poder contar. Então, esta orientação, se não fosse o trabalho da Mocidade Espírita, a gente tá, vai para lá que eu venho para cá, é muito fácil. Essa é uma providência fácil, olha, não quero você, tchau e bênção, né? Você não tem nada a ver comigo, né? Mas a gente vai vendo a questão dos laços espirituais, a gente vai vendo essa questão da família. É preciso ter a família unida, não só, né, nesse caso específico da família carnal. O que eu posso fazer para juntar mais a família? Então, o que eu posso desculpar? Que às vezes a gente quer ser muito certinho com tudo e a gente vai aprendendo. Olha só, a palavra-chave é de conciliação. Nós estamos juntos e espiritualmente esse nosso percurso significa 1 minuto na vida do espírito. E aí, quando eu falo em conciliação, eu falo em abrir mão, eu falo em ter piedade, eu falo em orar, eu falo em compreender, eu falo em me resignar, não é? Então ele diz, né, alargando a informação, a gente faz isso com a família carnal e com a família também aqui da Casa Espírita, né? Porque como nós às vezes somos criaturas meio complicadas, né? E a gente não se dá conta, às vezes a gente cria alguns problemas que podiam ter passado. Mas a gente, bom. E aí, Emmanuel ainda diz, né, que
Os centros espíritas, eles são assim recantos de paz construtiva que oferecem aos seus frequentadores oportunidade para o refazimento espiritual e a união fraternal pela prática do amai-vos uns aos outros. Será que a gente percebe isso, refazimento espiritual? Nossa, mas eu hoje estou chegando aqui meio abafada, quer dizer, como nós não mudamos de uma hora para outra, nós às vezes, trazemos aqueles pesos. Às vezes nós somos acompanhados de algumas, que a gente pode colocar assim entre aspas, de algumas malinhas que são um pouquinho pesadas, e a gente precisa respirar e a gente então chega aqui a um recanto de paz. Então eu estava vendo, puxa vida, chegar cedo, sentar naquele banquinho, ficar respirando debaixo daquela árvore, abraçar aquela árvore, respirar fundo, ou então o simples fato da gente chegar na casa espírita, porque a gente vai perceber todo esse ambiente gostoso que os amigos espirituais já aprontaram, A Dona Ivone Pereira diz pra gente que 8 horas antes da reunião começar, os espíritos aqui já estiveram higienizando este ambiente, trazendo para este ambiente aqueles espíritos que precisam ser atendidos. Eles já recolheram alguns amiguinhos que estavam por aí querendo confusão e colocaram nesta instituição que tem aqui em cima. Então, este ambiente ele fica todo saneado. E aí, para nós, é realmente esse espaço de refazimento. Tanto é que quando a gente entra de férias, qual é a primeira coisa que a gente faz para onde a gente vai? Procurar uma casa espírita, não é isso mesmo? Não, vou passar uns dias em Miguel Pereira. Nossa, Miguel Pereira tem 8 casas espíritas, não é? Aí a gente vai para lá. Não, a gente vai para Cabo Frio. Cabo Frio tem muitas instituições, então eu vou sim à praia, eu vou me divertir, mas eu também vou à casa espírita, porque é como se ela ajudasse a minha respiração, não é? Então ele diz que são recantos de paz construtiva que me permitem então um refazimento espiritual, e a união fraternal pela prática do amai-vos uns aos outros. Então aqui é realmente uma oficina desse amor em que a gente olha o amigo e a gente diz assim, é um irmão, então deixa eu dar um abraço, Então como é gostoso esse momento, em que a gente reconhece, a gente nunca viu, mas assim, é um irmão, está aqui dentro, então a gente também vai abraçar, porque a gente sabe que entre nós existe essa coisa bonita, desse ensinamento que a gente está aprendendo. Então a gente pode dizer, quando nós estamos tratando aqui de casa espírita, que o sentimento que mora dentro da gente é gratidão, verdade ou mentira? E sem convicção. Verdade ou mentira? Verdade. Ah, isso mesmo. Não é? Gratidão. A gente tem gratidão, a gente colocou assim algumas coisas ali, Como é que eu cheguei aqui? A gente já teve depoimentos, Se alguém quiser falar, já está na hora, Como é que eu cheguei aqui? O que eu aprendi
E eu aprendi as coisas da minha vida no meu dia a dia. Como eu aprendi coisas. Não é isso mesmo? Então, em casa, as pessoas diziam, o que aconteceu com você? Que você está meio modificado? O que aconteceu? E aconteceu, vamos lá para a gente saber, né? E a gente vai. As lágrimas que eu chorei. Não é porque quando eu cheguei aqui, eu não cheguei que nem as nossas amiguinhas que estão vindo para cá agora, na idade da infância. Mas eu cheguei aqui pesado com as situações que eu vivi. Olha, eu antes de chegar aqui, e a gente vai ouvindo os depoimentos, né? Olha, eu tinha até pensado em suicídio. Eu achei que eu ia ficar louca naquela situação difícil, né? O marido abandonou de uma hora para outra, eu corro para o centro espírita, e aí no centro espírita choro, que aí tem que chorar mesmo, mas as pessoas me acolhem. O meu filho morreu, que era o termo que a gente usava, desencarnou. Meu filho desencarnou. Eu tenho que ir correndo buscar forças, não é? Então isso. Então, quantas lágrimas eu chorei que só os amigos espirituais viram. Não é? Às vezes, naquela hora em que a gente está ali aguardando, alguém diz, eu não chorei para fora, mas eu chorei para dentro. Os atendimentos que eu recebi. Às vezes, não é? E os espíritos nos dizem, nesse instante em que nós estamos aqui conversando, quantos amigos estão sendo atendidos e a gente não sabe. Quantos amigos, parentes nossos foram trazidos até aqui para fazerem um carinhozinho na gente e a gente não sabe. Quantas vezes no grupo de estudo mesmo, né, eu recebi um abraço espiritual e eu não sabia. E nesse instante, né, os amigos, o Orandi está aqui abraçando todo mundo, a gente está dizendo, puxa, fiquei com uma saudade dele, é porque ele chegou e abraçou. E a gente não viu. Então, quando se fala nessa questão desses atendimentos, nós vamos contabilizar tudo isso. Esses abraços, esses carinhos. De repente a gente sentiu assim alguma sensação gostosa aqui na nossa cabeça. Ai, quem terá sido? Pode também ter sido nosso anjo guardião, que está sempre conosco. Está dizendo assim, olha, eu estou aqui, né, Paula? Estou aqui. E aí a gente vai agradecer pela família espiritual que a gente construiu. Olha, vejam bem, eu hoje me dou melhor com o meu irmão, me dou melhor com o Paulo do que com o próprio meu irmão. Alguém diz, mas como isso é possível? A gente já sabe que isso é possível, a gente não tem ciúmes, né? A gente tem os amigos, não é? E aí a gente diz, a gente tem que agradecer a minha salvação. E que tipo de salvação é essa? Eu podia estar num presídio, não podia? Alguns de nós que somos assim, que temos um temperamento mais forte, a gente podia estar no presídio, a gente podia estar numa clínica de doente mental, a gente podia estar, não é? E quantas coisas nós conseguimos evitar
nesta hora. Então a gente só tem que agradecer. E aí então a gente deixa isso aqui para nossa reflexão final, né? Olha, obrigada a falange que atende a nossa casa espírita, né? Quer dizer que a gente também reconhece que ela faz parte desse grande conjunto de espíritos que estão trabalhando para o bem e pela paz. Não é importante que a gente saiba que a nossa casa tem várias falanges atuando. Aquelas que acompanham o grupo de estudo, aquelas que acompanham as crianças, aquela que acompanha o trabalho do passe, aqueles amigos que estão ali na porta para que só entre quem tenha realmente que entrar. São aqueles amigos que nos acompanham. Então, nós vamos refletir sobre tudo isto. E a gente pode dizer aquilo? Vocês acham que aquela frase lá em cima a gente pode dizer ou tem dúvida? Tem tudo a ver? Então vamos ler todos juntos aquela frase? Como é que é? É uma verdade? E gostei desse sim, verdadeira. Não é, querida? Eu disse assim, olha, eu não me complico mais nessa vida. Eu cheguei à conclusão de que realmente eu estou fazendo a minha parte. Se eu ainda não faço tudo, mas muita coisa eu já estou fazendo. E eu tenho a certeza que se eu, de repente, desencarnar, eu vou continuar aqui. É verdade? Vou fazer parte da falange de espíritos que trabalham nessa casa. Mas eu também vou saber que essa questão do desencarnar, né? A gente já viu o filme do André Luiz, está aí, e a gente, um dia, a gente vai. Mas eu tenho a certeza que a gente está indo de uma forma diferente do que a gente chegou. Então, queridos, nesse dia que nós estamos aqui, nessa comemoração do aniversário da Casa Espírita, né? Que o nosso sentimento seja assim de gratidão. Muito obrigada, Casa Espírita, né? Muito obrigada, amigos que estão aqui no dia a dia comigo. Muito obrigada àqueles que estão aqui coordenando todo esse trabalho espiritual. Eu tenho a certeza que vocês nos acompanham. E dessa forma a gente vai fazer o melhor. É isso que nós estamos fazendo. Então, queridos, que nós possamos assim essa noite, vou convidar vocês para a gente essa noite continuar conversando com os nossos mentores espirituais. Que com certeza eles têm assim algumas coisas para dizer para cada um de nós, né? Vamos pedir que lá pelas 2 horas a gente volte aqui em espírito para a gente estar conversando com eles, mas que nesta noite nós vamos fazer todo um agradecimento, porque o conhecimento que a gente adquiriu, a gente não perde e ele segue conosco. Então, muita paz. E até as 2. Nós é que agradecemos, Tiracema. Nós é que agradecemos. E realmente eles voltam e conversam com todos nós. Quantas mensagens que a gente já recebeu aqui na casa, várias, de Orandi, Elenir, de Maurício, Zaqueu também já foi visto algumas vezes. Não recordo sobre mensagem, mas já foi visto algumas vezes.
Quem mais? Eu estou querendo lembrar daqueles que já se comunicaram, que a gente percebe, amaram, né? Então, assim, vários, né? Fora aqueles outros que estão nas nossas mentes, né? Alguns que também trabalham nessa falange, mas que talvez não estiveram encarnados, mas que estão no trabalho, dando suporte mediúnico, como Geraldo, Maurício, né? E outros que a gente muitas vezes nem sabe, mas como a gente falou, estão aqui ao nosso lado, ajudando a cada um de nós. Nós é que temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Então, a gente gostaria de, antes de encerrarmos, com a prece do nosso amigo Paulo lá, registrar, né, e agradecer a presença, a tia do Centro Espírita Jorge Niemeyer, lá no Vila Isabel, 12º seu, que é o Conselho Espírita de Unificação, o Centro Espírita Gregório Estevão, lá da Pedra, também fazem parte do 18º seu, Centro Espírita Pedro de Alcântara, os nossos amigos do Pedro de Alcântara, aqui de Bangu, Caixa de Emergência Ivone Pereira, Ação Cristã Vicente Moretti, Grupo Espírita Luz e Fraternidade, Lar de Frei Luiz, Grupo Espírita Irmã Estela, nossos amigos, que está tendo reunião lá agora, no Poder, sempre estão aqui em peso. Hoje a nossa amiga veio, né, representando. Obrigado. A gente sabe, né, que lá são pouquinhos, mas, né, estão lá agora em reunião. Grêmio de Propaganda Espírita, Luz e Amor, Grupo Espírita, Paz, Amor e Caridade, os nossos amigos do GEPAC de Realengo, né? Do 30º seu mês. Grupo Espírita Fraternidade Irmã Carla, União Espírita Paulo Dimas Madalena, Centro Espírita de Caridade Jesus Maria José, Ordem Espírita de Sicília, União Espírita Doutor Bezerra Menezes, nossos irmãos. Houve alguma casa aqui que a gente faltou mencionar? Houve alguma que tenha passado? Sim. Então, nós agradecemos imensamente a presença de várias e várias casas, 15 instituições representadas aqui. Sim, amigos? Sim, Centro de Atividade Espírita, né? É porque a gente registrou o Marcos apenas como GELF, mas o Marcos também representa o Centro de Atividades, que na realidade o Centro de Atividades Espíritas é representado por toda a região, né? O Centro de Atividades Espíritas, ele é um grupo, é uma reunião dos centros espíritas de Bangu com o intuito de se ter uma construção, um local, de proporcionar um local que atenda todo o movimento espírita, né? Então, é fundado pelas casas espíritas de Bangu. Então, sua diretoria do Centro de Atividades Espíritas é composta por representantes de várias casas espíritas, né? Das quais, do qual muitos de nós fazemos parte, né? Então, mas muito bem lembrado, Marcos. Então, a gente queria convidar Paulo para fazer a nossa prece de agradecimento. Vamos convidar os nossos companheiros para que possamos fechar os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos aos céus e, diante de tudo que ouvimos, de tantas coisas que passamos, pelo tempo que estamos nesta casa, pelas pessoas que conhecemos e que foram algumas lembradas agora, por este aniversário, dizemos assim:
Jesus. Felizes estamos pelo conhecimento desta doutrina de amor de Deus. Doutrina que nos esclarece, conforta, que nos mostra o caminho para que realmente possamos trabalhar para um mundo melhor e para um mundo mais feliz. Agradecidos estamos, Jesus, pelas casas que encontramos nos nossos caminhos, como as casas que foram citadas, que todas juntas, empenhadas no teu Evangelho, disseminam luz, consolo e mostram o caminho para que possamos alcançar um mundo melhor e um mundo mais feliz. Gratos estamos, Jesus, pelo amparo desses amigos espirituais que estão do nosso lado o tempo todo, nos fortalecendo, nos mostrando o que temos a fazer. Agradecidos estamos pela oportunidade da vida, pela nossa família, pela nossa casa. O sentimento de gratidão realmente fala muito alto dentro de cada um de nós, num momento tão importante de nossas vidas e da nossa casa espírita. Jesus, que possamos, acima de tudo que temos recebido, lembrarmos sempre de Paulo de Tarso, para que possamos, dentro das oportunidades que nós temos, realizarmos tudo com alegria e com satisfação. E em tudo que façais, diz Paulo, em nome do Senhor façais com alegria. Alegrai-vos no Senhor mais uma vez, como eu digo, alegrai-vos. Que dentro desse sentimento de estudo, de trabalho, mas também de alegria, porque é um momento de alegria, possamos estarmos firmes nesse propósito de engrossarmos fileira em tua direção, Jesus, trabalhando realmente para um mundo melhor e para um mundo mais feliz. Energizados e fortalecidos no que ouvimos, nos sentimos mais preparados para continuarmos a caminhada em teu nome. Onde quer que estejamos, Senhor, possamos levar o que esta doutrina maravilhosa nos ensina e nos mostra. Não só falando, com palestra, mas principalmente exemplificando em tantas e tantas oportunidades. Que esses 97 anos de luz realmente repercutam em nossos corações, para que possamos dar continuidade, independente de datas, mas principalmente com os objetivos evangélicos que nos ensinaste há tanto tempo. Obrigado, Senhor, pois um sentimento de alegria invade nosso peito agora e de satisfação por fazermos parte desta casa, deste movimento, desta doutrina. Obrigado por tudo e que possamos, onde quer que venhamos a estar ou sairmos daqui, levarmos o que estamos sentindo agora, para que todos os demais, nossos parentes, amigos, familiares, comunidade, colegas de trabalho, todos sintam que realmente nós estamos no caminho certo, que é o caminho que nos trouxeste há tanto tempo, Senhor. E que em teu nome, Jesus, que em nome de Maria, tua nossa mãe, que em nome desses amigos espirituais que estão nos abraçando agora, mas que acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, o nosso companheiro que dirige a nossa reunião, possa dar a mesma por encerrada na tua santa e abençoada paz. Mestre Jesus, obrigado. Nas palavras impressas, nosso irmão, em nome de Deus, nós encerramos a nossa reunião. Graças a Deus. Queridos, nós gostaríamos de lembrar, amanhã nós temos um almoço de confraternização e nós estamos pedindo para o nosso grupo chegar a partir das 11h20 para que nós possamos ter uma rápida integração e depois almoçarmos. O nosso almoço de confraternização
vai ser aquele almoço familiar, tia, onde cada um trará alguma coisinha. Vamos ter um grande mesão para nós almoçarmos e a gente assim continue em família. E nós temos hoje também um bolinho ali para a gente se deliciar. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Uma boa noite a todos.